Saudações, bom dia, boa tarde, independentemente da hora que nos públicos assistir esse podcast com o sociólogo Edi Wilson Lima. Hoje, nós apresenta nosso tema do podcast sobre o tema gênero, poder e empreendedorismo entre emancipação e perpetuação de desigualdade. E antes de começar, agradeço a presença de senhor sociólogo Edi Lima e humildemente aceita o nosso convite, podem esclarecendo e falarmos sobre um pouco sobre esse impacto social, esclarecendo os conceitos, uma que está relaciona, uma que está colide, uma que está diferencia entre esses, quando temos uma ideia mais clara, mais fixo e também mais bem orientado acerca desse tema social que cada dia está ganhando espaço na nossa sociedade, tanto fora como também na sociedade cabo-verdiana. Então, antes de no começar, propriamente dito, passando a palavra para o nosso convidado, permitir que fazer enquadramento desse podcast. Nosso programa chama Pode Empreende, é uma iniciativa educativa e empreendedora que mais direciona jovens, oferece jovens conteúdos pragmáticos, conteúdos educativos, conteúdos de orientação que cada dia um convidado, um especialista, terá falar sobre. Esse projeto foi financiado anos anteriores, escritório conjunto de Penuri, na programa Youth Challenge TV. A ideia inicialmente era fazer uma plataforma, mas como a medida de tempo no Bata de Cine oferece jovens um conteúdo mais educativo, mais orientados, então o resultado final, o bolo que saiu de forno foi fazer sessões de podcast. E o objetivo é promover o desenvolvimento do espírito crítico, criativo, empreendedor nas jovens cabo-verdianos. Nosso podcast está dividido em três fases. A primeira fase já foi a abertura, né, e agradecimentos, contatos e enquadramento. Depois nós temos sessões de debate com o nosso especialista sociólogo, Wilson, que gosta também de ler um pouco de biografia. Ed Wilson Lima é formado em Sociologia e doutorado em Estudos Urbanos. É investigador em doutoramento no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, investigador colaborador no Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, membro do Conselho para o Desenvolvimento de Pesquisa em Ciências Sociais em África, da Associação Portuguesa de Antropologia, da Associação Portuguesa de Sociologia e professor assistente convidado no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Faz pesquisas etnográficas no contexto cabo-verdiano nos campos da sociologia urbana, sociologia da violência e do crime, sociologia da juventude e movimentos sociais. Então, só para nós é uma currícula grande que tem como fica esclarecido sobre esse tema. Desde já, Edi, muito obrigado por esse convite. Muito espero que este podcast seja grande proveito e muito, principalmente para o nosso público, que é jovens que acompanharam, na Cabo Verde, também não estado a fazer partidas de diáspora, porque nosso cabo-verdiano engloba em todo e qualquer espaço que estiver. Vou passando a palavra para o nosso convidado. Pronto, sempre que fazer este convite, sempre a comunidade chama, mas nesse momento atual, em termos audiovisuais, parece que tem sido o maior, que era maior canal que várias coisas. Como ele, como tudo na vida, né? E usa aquela plataforma ali. Tenta, de certa forma, leva pessoas a refletir sobre alguns temas que acho que é bom. Parabenizo a nossa da Conchera, mas que a iniciativa é louvável e que deve continuar e deve ser multiplicada.
Depois, assim, sabia, mas tinha o projeto que menciona, que se conecta, que é financiado, mas pronto, isso eu passei depois que assim, que ser lá, seguir esse caminho e acho que é um bom. Acho que é um caminho bem. Ele é uma abertura de mais convites para nos terem por nós a falar mais, né? Yeah. Agora pronto, lá está. Não tenta que ele entrar na reflexão é sempre a minha coisa como figura polémica. Lembrando que o senhor sociólogo Wilson tem um C, outra plataforma de podcast com frontalidade, que está disponível tanto no LinkedIn para os jovens que têm contas que há no LinkedIn, também no YouTube. Nós podemos entrar com frontalidade, KBF de podcast. Temos só campeões e foi na riqueza que inspira Panchoma Nhonha. Sim, no fundo, acho que o podcast que existe na Cabo Verde, podcast, digamos, fora de Cabo Verde, acho que ele prisma para uma linha que é frontalidade. Também, talvez não também para que eu não possa dar uma coisa. Talvez não ver nunca repetir, mas não ter esperança, ou talvez não ter esperança. Estamos. Que problema é bom para o claro é bom, né? Dentro do bom lado. Mas pronto, mas acho que a fala sobre aquele tema que vou propor, né? Questão de género, coisas que se está na moda. E de alguns anos, quando eu ouvi falar daquele assunto. E mídia tem trabalhado de certa forma, questão de género, sobretudo questão de género masculino, quando começa muito ligado à violência, saber que o outro lado da masculinidade ou masculinidade. Como o homem cá ver, não faz género, não faz mulher. Género tem não lado. Género, homem com mulher, eu sou mulher. Tantos outros conceitos que nós não taxa diferença entre género e sexo, já não perdemos, às vezes, para nós pesquisadores que têm ler, as pesquisas, não se fala de um pesquisador ao fundo, não se fala de um pesquisador superficial, só para não ter que realmente dizer conceito. Então, às vezes, não taxa sexo cujo género, cujo não taxa mais tradicional, às vezes não taxa mais género dentro de sexo está conectado e novas tendências modernas gostam de dar diversas definições assim. Para fazer uma confusão inicial, se é sexo ou se é género. Sexo é biológico, género é identidade. E género é só nosso. Sexo é nosso. Tem um monte. Ou é homem ou é mulher. É uma questão biológica. Mas género não é nosso. Género pode ser homem, feminino nesse caso, pode ser masculino, pode ser transgênero, pode ser LGBT, é tudo que é mais que sexo que temos. O género é um monte de coisa. E ele acha que confunde de olhar. Sexo é uma coisa concreta. Como não trouxe homem, é um fato. É lá que tem um monte bem. Ele é uma questão biológica. Agora, maneira que não está criado, tem filho não género. Criaram por ser mais macho, ou mais fêmea, ou mais híbrido. E volta a construir o género para já, começa a socialização. Obviamente, depois ter outras socializações que é na relação com outros, com amigos, na escola, questão de igreja que estão peso ali também. Tem aquele peso também, definições de papéis, e onde mais representante define a família. A família também tem background de igreja, conforme esse caso. E com questões já trata com isso. Agora, a partir do momento que vou definir um papel, um homem é azul, uma mulher é cor-de-rosa, depois o homem é cor-de-rosa, mas já coisas que atrapalham. Ele já não está falando mais de modo de educar filho na questão de identidade, né? Não, processo de construção. É claro que não é bem que nasce, não conforme a sociedade.
Isso já muda conforme a sociedade. E conforme o tempo. O tempo que era assim, vocês estão muito. A partir do momento, por exemplo, são sociedades católicas. A sociedade é fundamentalmente religioso. Católico, mas o cristianismo judaico-cristão. Que te define o papel do homem como Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus está se pronto. Definição de homem enquanto retorno, enquanto que produz e de mulher que cuida. Onde eu estabeleço papel. O que define é as menino que define, mas homem tem que fazer aquele, pode fazer aquele outro dia, mas mulher tem que fazer aquele, pode fazer aquele. Não se cria. Eu crio uma identidade, já. Como te atribui. Tornar sexo uma identidade, já. E dependendo, e nas relações sociais que você tem, pode criar tensão e conflito também. De repente, você está num outro contexto, que é de uma casa, ou de uma rua, ou de um cotidiano, de um com o outro, entendimento de identidade, show. Má identidade, também de casa. Cria. E transmite valores à família. E ninguém quer essa família no sentido de tradicional do termo homem e mulher. Pode ser só homem, pode ser só mulher, não interessa. Onde que vou nascer? Onde que vou assimilar que os valores, e que os valores é porque a partir do meio de Deus. Deus não deixa a sociedade se necessita de mexer. E cada um tem a sua filosofia em relação à mulher, ao homem, dos equações. Porque logo para criar então é o conceito e não precisa. Só que não tem que ser no mundo de hoje. No mundo de hoje sempre foi assim. Sobretudo no mundo global. Ora, hoje, no mundo de fluxo de informação para todo lado, rapidamente encontra o outro entendimento de género. E às vezes tem choque. O grande problema aqui no campo, sobre essa questão de criar o children na tua vida, e tal que é modelo de género que não se aplica. Bom, nós não tem importa um modelo de género branco, assim, é um modelo. E o género, ele acaba por ser problema. Não é uma questão de masculinidade. Não tem que trabalhar de jogos de masculinidade, é problema. E o age, o criado, mas tem que as valores que os masculinos, tem que as valores que tem um historiador na Cabo Verde, Arlindo Nietzsche, tem um livro sobre um fenómeno interessante no mundo de Santiago, passando pelo mundo, pelo mundo fogo, é Astanguca. Astanguca significa valores masculinos de homem santiaguense, questão de respeito, heróico. Em tudo aqueles valores subjacentes à ideia do ser homem, está muito atribuído à nossa cultura popular cabo-verdiana. E que às vezes choca de repente também alguns outros, uma agenda internacional, que é uma concepção de homem que nunca teve. Nós falamos que ela é um homem violento. Mas também é o que deixa de ser, a questão de violento pode ter um outro significado. Com o entendimento de quem aqui fora, em relação a nossa masculinidade por ser violento, e em relação a nossos equinotáticos. Né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A minha menina lembra que homem rural cabo-verdiano, rapaz, eles têm uma tendência que é normal. Anda com mulher. Homem tem braço acompanhado. Que nem menino não lembra do quanto isso. Hoje já é que depois não importa uma ideia de masculinidade, onde que ela é coisas de mulher, coisas de homem que é com homem, como homem que é com homem não. Entende? Mas coisa que nem quando eu falo de Calvert, eu lembro de Santiago, é assim, né? Menino te lembra da praça da namorada. Isso é uma conotação gay, né?
Depois não bate tem outras informações, não bate entende que não reprime uma coisa que é natural na nossa. Então hoje é uma coisa negativa. Porque em contato com outro tipo de cultura. E hoje, então, hoje, então, novos agentes, questão da escolaridade, então, tenta, eu estou falando da questão da fome, né? Tenta, de certa forma, e eu falo, não, aquilo é normal. De facto, é normal. Como mim, uma questão que nem te lembra. Eu falo, porque ela tem umas grandes, a certa forma, é isso. Mas ao mesmo tempo, é que é mesmo que te dá mão, e te fazer tudo que as coisas que hoje não pode falar, é coisas mundiais, que depois está a praticar as perguntas, ou seja, as perguntas no sentido de mostrar não, é onde tem um desrespeito, por faltar respeito com outros, então tem um conjunto de entendimentos de um único coisa diferente, que cria realmente confusão. Por isso, não chama, quando eu falo de educação de gênero, educação de um gênero. Tem que educar meninos sem vários, que tem vários entendimentos de que você tinha. E você tem que ter outra questão, está a falar não, a questão de mulher. Mulher cavaliana. Cavaliana. Mulher Simpatia. Santiago. Ou chega mesmo nome. É forte. É figura de dono. Em cima do Flávio, a rapaz pode ter os dois na universo, na problemas, na cacho. Já ouvi aquelas pessoas. No sistema biologicamente tem cacho, é onde então aquilo que fica no dia de cacho já é também com um sentido mais forte do que aquele que não pode falar. Minha mãe e minha pai. Já falamos no dia de cacho, aquele sentido também mais. Até próprio na educação que eu vou dar. Algumas pessoas podem discordar, mas não tem mais um matriarcado e um patriarcado. Como olha, que te educa homem para ser esse conceito de macho, homem tem responsabilidade na casa, homem tem que comer, por exemplo, lá na fora, sim. Homem que tem que trabalhar mais, comer, já se para a que é mais grande, então tem alguns traços de trabalhos que o homem que pode fazer, se tem presença de mulher na casa, o homem que pode fazer, então, é incumbido somente a mulher, então, não pode tomar esse modo de educação, toma esse meio de cádio, mulher de cádio, esse que tem ensinado ser machista, já não tem, entra naquele tema de feminismo e machismo, ou é mais como é, tendências modernas, gostam, já não tem naquela vez como aquela vez de, não sei, de acho, tinham influências externas. Então, não tem aquele ocupamento de espaço, você também gosta, empoderamento das mulheres, e por outro lado, não tem aquele modo de educação na casa, que ainda são tradições que mãe tem menino, menina, mulher fé, menino fé, a estar na casa, tem que dica dessa de mulher, tem que dica para ser pai, depois de ser marido, dica dessa também de ser mãe, de ser pai, de ser mulher, depois de ser marido, de ser mulher de boy, então não tem, e a minha opinião, mas está só o conceito, não tem por exemplo, entravamento que nova tendência mulheres, não, mulher que pode ser aquela, como aquele que é empoderamento feminino, aquele que é mulher empoderada. Então, não tem uma educação forte para parte de mãe, não tem mais, pai está falando pouco, educação é pouco, não está falando pai tem que ensinar mais com silêncio, o órgãos e que o cuidado de cima mais educado. Então, não tem, em geral, não tem mais mãe que educa filho, até para não olhar para a sociedade monoparental, mas é mãe, não todos, solteiros. Então, não que não tem lida com essa ocupação de espaço, começa a ganhar terreno, digamos assim, das novas tendências modernas, que alguns coisas ainda querem ser esclarecidos, tem aquele empoderamento feminino, depois não tem aquele outro educação que nós próprios nós veteramos, uma homem tem que ser assim, tem que fazer assim, um dia tem que ser assim, tem que fazer assim. Já que aquela educação que esta chama de educação machista
parte de mulher. Isso não é muito bom. Não tem quanto não sociedade. Questão ali que não tem de lá atrás. Não é que já se povoou. Não foi povoado por cerca de 27 etnias africanos e 3 etnias europeus. Por aí. E dentro de que esse etnia europeu que povoaram era patriarcal. Um monte de etnias africanas, que ali também era patriarcal, mas tinha outros que não trabalhavam. Então, logo no início, tem um processo que ainda não teve feito para hoje, para todo aspecto. Formal e informal. Formalmente, nós vamos fazer. Informalmente, nós vamos fazer. Ao que não banaliza formal e informal da forma que a teoria é informal da forma. Não é uma formalidade. Formal é aquele que está no papel. É aquele que não está. Tenta ser. Imitando o colono, nesse caso, imitando o molhado, na cidade. Mas, nos vidas acontecem na informal. E realmente, quem é que constitui, ou seja, quem é que construi a sociedade mundial? Há vários motivos. Quando fala da mão direita, sim, é verdade, mas tem que ir para trás. Não é a opinião própria que ele questão de liberdade sexual. O homem sempre tive uma liberdade sexual e tudo. O homem podia ter de homem, de mulher, ou seja, mulher. Era um objeto que ele aliava. Podia falar abertamente na cara sobre os assuntos que ele quer ser gente. Ela está na história. Basta a história para dizer o andando. E depois tive um processo mais tarde. E que começa desde o início do século XVI. Não tem ninguém para falar de imigração de Cabo Verde, ninguém para falar do século XIX, ninguém se calma. No século XVI, ninguém se vai ninguém. Costa ninguém também migra. E quem tem migrado, hoje muda. Quem tem migrado era nós. E o dia vai ficar para trás. Então, o dia sempre teve que ligar o cria o caminho. Cria o homem. Por um lado, para onde que tinha homem para criar, ou para onde homem para se caminho, ou seja, engravida para se caminho, mulher que para criar, ou para onde está junto, uma emigra, o dia se embora, querer se educa, mas educa na distância. Quando tem com uma família também transnacional, como está fora, mas está dentro. É aquilo que os anos físicos. É um monte de país físico que está. Eu sou físico. Eu usei também. Não é por aí. Mas pronto. Por outro lado, então, mas que vem de uma sociedade matriarcal, uma sociedade matriarcal é eles que figura central. Assume que a figura central. Ela também não tive. Então, de certo modo, quem que está criando nos filhos é mulher naqueles vários aspectos. Onde toma moda essa grande sociedade patriarcal, onde que isso é para tentar atribuir mulher papel de cuidado. Tem que ter essa dimensão de. Ah, bom, o tempo fala de questão de matindade, de masculinidade. Vou atribuir sempre a homem. Tem que entender uma patriarcado, ou questão de masculinidade. O que ele fez estrutural, ele é mental. O próprio mulher está reproduzindo. Porque ao mesmo tempo ele é matrilinear, ele é central, ele faz o que tudo, ao mesmo tempo ele tem uma representação que tem que fazer também. É normal que juntos conversam e já se empoderar. Esse que nessas casas, esse que está mano. Esse que traz curso, não precisa. E mas fica mal que o filho tem isso no marido como um filho. Pode ser sim. Esse que usa mais. É difícil, vou já se pôr na público, pessoal. Mas na minha casa,
Eu fiquei mais socialmente, eu tenho que ter uma representação para dizer que é uma única figura. Então, muita coisa do pressuposto uma grande vulnerável, as coisas ali para pior. A única da segunda está. Mulher tem direito a universidade. Mulher representa aquele papel, ou para não entender como é uma questão tradicional, que é si, que é assumir e assim, ou então como eu empurro ele, e o homem ainda fica lá, ele está fraco, ele tem que ser homem, claro. Define que ele, mas na prática, é que tem elementos de fazer. E ataquei ele vez numa frustração. E muitas vezes, como entendendo, os teóricos que entendem aquele, por exemplo, que faz com que o homem compensa aquela ausência na violência, na vida. De certa forma tem um sentido. É tão linear, é determinante, mas tem um sentido. Mas sim, que cria mulher e depois de todos, por exemplo. Não na cidade calviniana, sobretudo na Santiago, ele tem. Ele tem um borifário para a Calviniana. Não tem nominhos. Sempre não tem nominho. É pouca gente que tem nominho. E o mesmo que tem nominho, eu vou falar, flano, tanto é flano de. É o nome que eu tenho, que eu consigo com ele, não é. Mudar. Por um lado, é para morrer. Nunca tem um pai no sentido de borifário, sabe? Né? O pai que é ausente. O pai, quem que criou aquela mulher enorme? Para não dar aquilo referência, que é uma mulher. Eu vou conhecer para aquele figura. Então, é raro. Será que para ter aquele formando, sei para falar. Claro que é nos últimos nomes. No último ano não sei. No último apelido. É raro, será que eu conheço quem que conhecer o seu último apelido? Conhecer o nome de sua mãe ou de sua avó. Flano de. Então, é da carega, é João de Mana, é coisa assim. Que também é um traço social. É cultural, histórico, cultural, é uma coisa que existe. E havia muita ignorância. O Simão falou, é por outro lado. Por lado pode ser sempre que falar questão de responsabilidade, homem docente, que sabe, ele é engravida, ela também é verdade. Pode estar cair um carro no mundial obrigatoriamente. Por outro lado, é como o mundial também atribui a ele aquele papel central e a capa fica como referência. Comentar uma questão de género que havia no momento de trabalhar mais sério, não várias dimensões. Desfeminiza, quando tem gênero feminizado, desfeminiza gênero. Embora o discurso oficial hoje é aquela que fala, sobre masculinidade, ela consegue assumir publicamente na prática, na história, na publicamente, nesse seu, mas também no mês desmasculiniza, de certa forma, em nossa mentalidade. Estamos a falar de desmasculinizar a nossa mentalidade, é ter aquela ideia de uma homem tem que ser aquele homem, tem que ser aquele. Não tem focar mal numa perspectiva de género, muito urbano, né? E em vez de. Alguém está fazendo, mas alguns pesquisadores já estão fazendo. É um estrangeiro, pensa que se estou na cabeça, mas preciso disseminar mais que esse conhecimento. Nunca fica com a ideia, a do homem, cavalhar é machista, de certa forma, e deixa de ser, de certa forma, mas e é preciso entender que é machismo. O machismo, às vezes, é que aquilo que está a falar de tóxico, não necessariamente. Eu estou dizendo mesmo, às vezes, surgimos conceitos e para nós, jovens, por favor, que da casa, tinha assim, profundidade de conhecimento ali. Não confunde ideologia e o ideal. Se aquela ideologia ou aquele ideal de das mulheres ou feminismo machista, se é um ideal que orienta, que deve orienta, nesse caso, gênero de masculinidade, como tal, e gênero de feminilidade, como tal também, ou se é uma ideologia que ao longo do tempo
entre várias circunstâncias, tempos, traumas e combate, lutas e tudo mais, tende para um caminho em que está dando mais, está com mais um caminho liberal, para um caminho libertino do que liberdade que propriamente nunca tive na consciência de não. Tem um nível que está orientado assim, como manual de instrução. Né? Então, entre várias influências, não tem que tendência de nascer. Então, ali, uma questão que é uma coisa do pressuposto de uma ideal e ideológico. Bom, tem que ter um ideal, tem alguma coisa possível. O real, o que é? Verde na cor verde, eu já tenho que ter. Biologia às vezes é contra a natura. Mas pronto, é bom quando a igreja. Biologia, a igreja é tudo muito bem. Tá? Chama a concepção que a igreja tem, pode ser, pode ser o equilíbrio. Fora. A questão que será que prática o si? Mas bom e orienta para aquele que e ainda quando pressuposto uma quem é feminista que assim com base do feminismo e a igualdade e equidade. De certa forma, não foi igualdade. A fala de igualdade é que para um homem tem que ser uma mulher nesse caso tem que ser uma homem. Não é por aí. Olha, não sei. Eu gosto mesmo que ele luta de igualdade de gênero. Não, ele é importante, mas não é mais importante a equidade, como a questão de desigualdade, a mulher acaba para ser desigual naquela relação. Sem dúvida. Evita falar de uma equidade. Mas uma outra tenta confundir, mas todo tinha um discurso que traz uma outra ideologia por trás, que é o conservadorismo. Que no caso, então, por exemplo, hoje tinha um movimento de movimento de ser forte, e que tinha problemas de ser área culpa feminista. Uma mulher igual a homem. Uma mulher igual a homem, mulher não pode ser igual a homem. Por questões biológicas, não pode ser igual a homem. Também tem que ter o mesmo acesso, o mesmo direito. E olha, Gosta tanto de dignidade assim como. igual. Agora eu vou lhe dizer que igualdade. E lá vez tenta, também nos anos 90, cá, o gato que os amigos confundem. Fala, não lembro, quem que eu falei agora? Tem que liberdade. Tudo é livre. O liberdade tem limite. O limite é absolutamente que choca com a liberdade. Ou faz e se você choca aqui não. É uma questão de respeitabilidade. Um equilíbrio. A questão da igualdade é igual. E às vezes muita foca tchau, e me percebe de tchau, por exemplo, em visitações, questão de feminismo. E eu sei que muitos homens hoje que se entendem. Mas as coisas de feministas. Mas gosto como esse que é uma minoria. Dentro daquele que hoje são minoria estratégica. Ou seja, uma maioria, até porque hoje não é uma minoria. Mulher se tchau. Questão de migração, houve feminização de migração, que antes era ao contrário. Quando estava a mulher da fica, depois por isso mais não, hoje as coisas mudam. Mas, para mim, é uma maioria sociológica. Como estão patriarcado, estão bem ligados nas comunidades. Mano, bem, é verdade. E a outra por uma condição de minoria estratégica. Foi uma ideologia. Então, estou em um discurso perigoso, mas boi um vítima que boi é, mas busca um vítima de um sistema que crê em homem. É um discurso de sapato. E é tão sentido que se pensa assim. Então, hoje em dia, por exemplo,
foi casado, tem questão de divórcio, o matrimonial, se também tem alguma outra questão de violência, alguma coisa que está no meio, se boi homem, só para o boi homem que eu penso. Só o facto de boi homem que eu penso. É claro que a maior parte dos casos, se calhar, de homem, ele devia perder, não percebe? Mas em situações que ainda criam um ambiente, uma atmosfera de entendimento, em um plano, controle. Também houve uma discussão, mas eles tinham que pôr a mulher na cara da mãe. Mas também está uma hora que tem xuxa pô. Eu xuxa depois. Olha, não tem um desequilíbrio na promoção de igualdade. E precisa fazer um. Não tem debate sobre equilíbrio, não tem palestra, mas não usa essa frase. Ele tem sido perigoso e hoje em dia eu falo, por exemplo, porque eu tenho justiça, trabalho questão de género, questão de TVG, que foi lá a parte de TVG que será a base é como de sair de mais para uma festa, ou como disse, ou que homem entende a querer ir hospital. Então, em cima do dia eu cria trincheiro e eu cria a situação de guerra. E aquilo é que sempre acontece. Entendi. Extremamente perigoso. Começo de fazer-se uma educação de género, tomando a masculinidade, mas tomando também a feminilidade na sua diversidade. É porque eu falo do homem africano. Muito homem africano, ele é pura, assim, existe muito para cultura europeia é homogéneo, cultura africana é homogénea. Quer dizer que nunca tem que partir de um princípio, mas não tem que deriva tudo do mesmo ramo, o homem africano. Onde é que é o homem africano? A África tem uma religião naquela cultura africana, uma sociedade patriarcal africana, o homem tem uma sociedade patriarcal, então, e não deve evitar fazer uma educação da história única, conforme. E na questão de género, aquilo é que nós tratamos. De uma forma que é uma forma ocidental, uma agenda feminista ocidental, que nós feministas estamos tomando criticamente. Para que existe isso? Claro que existe um patriarcado na qual que não é retalho de colonialismo, mas também existe um patriarcado. Vamos a falar, o que botou hoje parar o dinheiro para agendas internacionais, para as agendas de desenvolvimento, ONGs especialistas na agenda, para e empoderar a mulher. Vamos a falar de uma mulher que cria um ambiente e contorna a vida, revive a vida, faz-se vida, ganha-se dinheiro. E ele que está realmente. Ele que está mais a vida, é empoderado. Muito que não quer empoderar, não sabe ensinar a empoderar, ele é empoderado. Bom, o mestre orienta de cima, nos aspectos, questão de economia, onde não adianta fazer muito dinheiro e mesmo como não são melhor, se calhar, de questão de finanças, gosta de falar de educação financeira, ele está tomando como negativo. Tem cultura de não sabe, o boi não dá. E o que é um bairro? O que é uma mentalidade, um sistema mental de tudo que é amor. Uma evolução. A gente tem ele, mas tem ele também. Então, a bom, se tu ganhar dinheiro, tem que distribuir. E que ela está com isso. A moça dá chama que ela é mal, a moça ostenta, não tem que a mentalidade liberal ou individualista. E não gosta de falar junto a mamãe, não gosta de ter um processo de desjuntamento. Gosta de individualismo.
Então, vou botar aí para aquele mulher que está dentro, que tem o mesmo nome, né? Que tem dinheiro, vai para ali, vai para lá. Você fala, não, mas ele é mau. Não. Se não usa na cultura, é mau. Se não usa na cultura, é mau. Então, não tem que entender cultura do nosso. Você tem que ensinar uma coisa, né, Cabral? E Cabral é inventar, Cabral não é gelo do camponês. Ele inventa aquilo que não existe muito antes. Tem capacidade de junta para não fazer. Quero que tenha condição, quero que tenha. Não vai dar só pobre para fazer. Não necessidade de trabalho com diferente. Não é uma sociedade coletiva. Embora a nossa sociedade é fragmentada, mas na fragmentação tem uma coletividade que funciona. E hoje em dia, tem agendas individualistas, neoliberais, individualização. E que também está falando, mas não, para ser empresário, para ser empoderado, tem que ir, criar negócio. E aquele questão de Criar negócio eu vou só. Só para não, só antes de falar, só para dar um exemplo. E mesmo entrevista com um gajo de empresa muito chama para dinheiro, e então isso está falando, uma grande problema que é uma verdade, que é um problema assim, hoje em dia, gajo já cria um negócio, que não é essa dinheiro, mas tudo é que é um negócio, não, ele cria aquela, mas por tem um outro que está falta que nesse tipo que tem para colaborar com quem é, não tem problema, não é um negócio, não tem. Agora, outro possibilidade, pronto, que é verdade. Mas depois você está falando a questão de finanças, de manutenção de educação financeira, tudo. É verdade, mais ou menos. Então você está falando da empresa, você está pedindo dinheiro, ele pode estar mole, ele pode influenciar. É que a mão do ninguém tem no negócio. A boca tem um trabalho pedagógico que faz uma coisa que sempre não tive na tua vida. E nos anos 80, ela tem um testemunho, eles têm inventado esse campo, eles apropriam uma coisa que já existia que é cooperativa. A moça na Busona, tem 5 ou 6 jovens da Busona que querem fazer audiovisual. Às vezes nós criamos 5 empresas audiovisuais que é político. Nós criamos uma empresa. Pode ser. Não pode ser. Porque ela pode ser motivos, mas a priori que ela é pode ser uma agenda. Porque ela é de mas é uma questão. Porque queria que ela. E como que não tive partido. Às vezes eu queria. Sempre alguém criou uma coisa. Trabalhar que eu acho que é meio que trabalhar que eles criam um para se sociedade nova. Não sociedade não interessa. Mas mais tarde escolheram, também eles queriam que eles trabalhem juntos. Primeiro que eu concordo com o companheiro. Isso tudo não é moral. E cada um com o seu papel. Aí ele fala, não, é que a nossa ali monta, promove empresas que então gestão ideologia na cabeça. Não é verdade. Uma empresa tem que ser tem individualismo, self-made, né? Capitalismo mercado. Que terá lucro. Então uma cooperativa que não está ligada ao comunismo, mas terá. E aquilo aqui, por isso que, por exemplo, a empresa está como nós não podemos trabalhar juntos. É uma questão ideológica de negativo. Botou ele como, mas não, aquela é ter cultura empresarial. Deixa de ser cultura empresarial. Empresarial. Mas já de um povo que tem uma base ideológico religioso cristão. Não é cristão. Tá, mas quem vai ver aqui. Mas isso tem uma mentalidade de que ela. Coisa católico me ensinaram como ninguém. Mas é então tem a função linha. Então tem que instrumentar ali. Por isso que a Maria Guru Mundo é protestante, é católica. É católica. Se as socialistas são por dinheiro diferente. E você fala, quanto mais dinheiro você tem, mais distribuição cria, redução de riqueza você tem, e distribui, e tem que ter população. Não tem nada, não. E que rico também faz. Este é um modo que não socializar, mas não é nem isso, é modo que não socializar. Um povo que uma sociedade humana, que tem uma mentalidade, tem um pensamento
formatar de uma maneira. O que é mesmo por quilo? Ou tem uma mulher lavirante que sempre a vida que faz casa, me tem por lá, você ensinar em poder. E põe poder a ver coisa. Forma-se, ela formaliza, me tem ela. Essa forma está. O papel para nós. Nós não temos uma sociedade que assim, me está chamando de trabalho em empresas. Aproveita que é bom que não tem trabalhar, tem disponibilidade, trabalho digno, trabalhar tem que lá, aproveita o bom, tem disponibilidade, mas então o bom de forma conforme tá bom. Sim, burocracia é bom, burocracia é bom, só que maneira que não está fazendo é mais prejudicial que não tem trabalho em empresas. Antes de passo sobre turismo. A experiência que tive, a mim, eu participo em sessões de startup, de criação de empresas, e blá blá blá. Então, em resumo, o que fica com a mulher, que é tudo que base. De tudo que esse tempo passa, e que é um processo exaustivo, às vezes esse cartão apresenta aquele fator factíveis, fatores factíveis de sociedade. Então, e não te pensa empoderamento. O mero está ligado a financeiro. Então, uma mulher empoderada é uma mulher que financeiramente é empoderada, mas nós, por não ter uma sociedade predominante em mãe e chefe de família, que as mães da trabalho. Então, se mãe tem uma autonomia financeira, mas depende, maioritariamente depende do marido, de homem, ou se namorados ou pessoas que estão em relação com ele. Esse tem uma independência, esse tem uma autonomia afetiva, como ali, não vivendo com o homem, esse tem que criar aquele lado seguro afetivo para crianças, para se criar. E esse tem uma autonomia de estilo próprio, de vida própria. Então, se não bem pega não, o que realmente o conceito de empoderamento, não que esse está falando com ele, a tendência no café empoderamento e já agora e empoderamento vem de inglês que aqui no bem traduzir que italiano se fala tradução e traição aqui no bem traduzir está uma fuge do que realmente é empoderamento então nós não porque a experiência que você partilha de vários startups de amor palestrantes nós tutores que dão coisa que para financiar trabalho então e sempre aqui um debate que os pensamentos lá e muitos dos meus projetos já foi riscado como não válido. Então, como olha, alguns também têm requisitos, em cada questão nesses requisitos, tem que ter, por exemplo, da entra numa startup que pedimos 70% de presença de mulheres. Na minha grupo tem que ter 70% de. E nunca tem na Cabo Verde encaixa muitos mulheres e ligados àquela área de empregabilidade, área de projeto que queria criar, encaixa. Então, a minha mais, sabe, homens têm que as marcas, que não marcas, amigos, coisas e tal, não tem liga aquilo. Não pode ser na pureza da amizade. Depois não é que amizade. Conhecimento. Depois não sei se por rapaz, nunca tem mulher, não. Existe aquele 70%. Mas que nem sequer já não por não pode. No trato de documentos, no cria coisas, tudo bonitinho, mas depois para aquela outra próxima fase já, ou não está fazendo assim, ou não está por mulher como chefe e líder do grupo, não está continuando a ser 5 rapazes, ou não está 70% de então para vários startups que têm passos e palestras sobre empoderamento feminino, a ideia que fica aqui é uma mulher empoderada e uma mulher que tem autonomia própria. É exatamente o que o senhor você está falando. Esta também mais uma questão de individualismo de que um lado social, um lado de partido, um lado de correlação. Este apoio é um ambiente uma amiga consultora, género, e financiar um projeto. Financiar não, é contactar com consultoria para desenvolver projetos de sucesso de mulheres, através da microcrédito. E eu
encontra-se com um problema que é nunca se mencionou aqui, mas, e que foi uma mulher que consigo, que tive acesso a ele como alguém musical, alguma coisa, mesmo deles, que consigo empoderar no jogo assim, de si maneira. Tem casos que é para não é caso do estrangeiro, o estrangeiro tem dinheiro, e o estrangeiro tem dinheiro, mas não rouba. Você vai ter dinheiro, e Marília transformando no negócio. Ou então para uma alguém de baixo na lagoa, consigo. Ou para uma família de asco, ou para uma família macana. Sempre uma coisa de coletivo. Ele coletivo e junto mão. Mas foi essas ideias, esse trabalho que ele foi eliminado. E mas tinha um cacetado. Bom, grande mulher. Aquele mulher que realmente financiaram esse projeto, nunca teve aquele sucesso. Até porque entra numa estrutura de escravatura no sentido de vir a propriedade de alguém, como o outro tem várias fica lá, numa situação complicada. Foi família em dificuldade. Bom, de facto, me entendendo questão de equidade. Entende uma valorização de feminino, então corte problemático. Mas é importante. Sempre. Agora, e por isso eu esqueço, por exemplo, que eu falei no início, não tinha incomodado. Ela é tudo que eu autonomia. Muito que as mulheres que dá a noite, por isso fazer uma orientação nas empresariais que não podia e não por forma que ele se forma e pensa culturalmente distribui que ele mostra como é uma questão social como não se mata social se não mata social cria só indivíduos se cria um monstro não se compara aquele é um mestre só tem dinheiro aquela não dá dinheiro agora minha própria venda tem dificuldade ainda foi questão ao invés ou ainda faz de promover algumas coisas comércio, moeda, comunidades, peça. Então, temos sempre cuidado de ter um equilíbrio. Não gosto mais homem, é bom não gosto mais homem. Gosto mais homem disposto a fazer. É bom você deixa convida um homem, convida a mulher. E eu costumo, por exemplo, tem que organizar uma cena, um dia nome, por exemplo. Só não, é 3 homens. Naquela área ali. Aquele 3 homens, se meus coxos não tinham moço, nunca coxa. Nunca coxa, como eu gosto, não falo. Fica num bolho no sentido de um rei. Ou por coxa alguém é um indicado. Um coxa, por acaso, um menino, uma senhora, não sei o quê. Um bolho e foquei. Deixa ele for responder para as homens. Por vou acusar o único que não quer. Também assim tem 3 mulheres, dá para 3 mulheres. Mas é questão, se tem 3 mulheres, ninguém dá para falar não. Não vou dar para não dar. E às vezes nunca se esquece que as coisas e muitas vezes o papel da pontualidade, como você pega na questão, nem na questão de sexo, não é questão de género, questão de sexo. E o para questiona-se, ninguém gosta muito de homem, mas feminista de mulher. Não gosta muito de mulher, mas machista que homem. Chimamanda, sejamos todos feministas. É uma questão de mentalidade. Ou por então, ou talvez toda a questão, a questão para escrever sexo, é que é género. Género no sentido de um entendimento com sociedade feminista. O Flamengo ainda cresce 5 anos. Naqueles 5 anos, porque tem um transordem que tem uma mentalidade para criar como mulher e assimila aqueles valores que a mulher dá. Com valores machistas, que é fundamental. E é por aplicar, aplica os princípios feministas. É melhor. O Poifã não tem que ter 3 anos. Então o pai tem 3 anos. O pai tem fúria 3 anos. Traz toda mulher que a mulher vai machista. Por que isso é diferente?
E por muitas coisas, nem não faz empoderamento da pessoa. Entendi também para aquela área. Não, a mulher, socialmente a mulher é empoderada. Tem casos, não? Tem. Mulheres empoderadas. Tem um caso, porque tem um monte de casos e casos. Não? Você está falando, tive tinha uma discussão com amigas feministas que é, a mulher tem poder para a política. Para já, não tem que discutir questão política. Isso aqui. Uma realidade, sim. Sim, mas preciso que sim, aquele que ator se tinha uma diferença em sociedade civil, isso é política. A sociedade civil é um elemento de informação e tem mínima informação de direito. E uma sociedade política que é alguém que realmente está sonorizado e está na luta. A mulher que está naquelas ONGs, a sociedade civil. A mulher que está debaixo pela luta, tudo diz a sociedade política. Aquelas mulheres que são sociedade civil, muitas vezes estão explora aquelas mulheres, não é? Eles até tentam impor uma coisa, eles ganham muito dinheiro de maneira de projetos internacionais. Não tem nada. E muita gente está falando, não, a mulher tem que representatividade política. A pergunta é se quer política. Quem é que está fazendo política? Se gosta disso, tem uma lei que ele junta com as 3 ou 4 mulheres desse grupo. Já que o pena tinha eles briga e coisa capaz. Porque você não está lá na mão, para que partido mandou. Entendeu? E depois, dentro de questão de feminismo, você fala de sororidade. Mulher é unida, mulher pobre que é unida. Não é como eles uniram, como eles também estão unidos, muitas vezes é como pobreza está com o mundo. Muitas vezes os redes sociais não está falando de sororidade, não está vendo? Aqui. Mulheres populares é solidários, companheiro. Pode ser por interesse, pode ser por princípio, mas é solidário. Agora, mulheres de classe média alta, eles estão incutem nessas cabeças uma mentalidade machista de competição. Eles que lixa o companheiro. Porque se tiver uma política formal. Você está falando, não, ser empoderar essa na política, mas vou já me interioriza uma noção de empoderamento neoliberal ocidental de competição. E que quem é melhor ou mulher. A ideia tem que ser ideia de complementaridade. Ele vem muita frase, eu tinha uma escuta ali. Quando foi um dia para a mulher cantar, um dia para a mulher cantar, isso aí. Bem cantar. Agora, tem uma situação como ele ultrapassa. E com o avião, sempre o empreendedorismo fala de agricultores. E eu lembro mesmo, para fazer um estudo grande sobre o empreendedorismo. Nós vemos, mas também fazer dentro do estudo do empreendedorismo, trabalho, não sei o quê. Tanto na comunidade, ele não sempre falam. Porque tem aquele discurso. Por exemplo, vou startups e tudo que as coisas que estou fazendo. Tem que informar. Bate era um reinante, bate aquele. Não lembro se do meu príncipe, é um senhor lá simples, excelente gavanhão, simples. E tem um lugar lá, e produz um monte de coisa, mas assim, agora com cifrado, e chamado meninos, estava a ter com ele, estava aprendendo. Mas normalmente é isso que é chamar, porque faz uma formação para empreendedores, ele é empreendedor. Que se segura na moratória, pessoa que é zona, que segura na moratória. Que muito desse, se sucesso é a custa de Estado, da família política, de Estado, entende? E tem algum conhecimento livresco, mas na prática é que tem nenhum exemplo concreto de alguém que empreende. É que tem. É que tem. Às vezes até tem empresa, mas a empresa não custa de coisa do Estado. De amigos do Estado, coxeira por exemplo. Mesmo dizer, de raiz. É que tem. E aquilo é deputado. Também dá só uma escolha de ser, como tem conhecimento, não. Ele faz questão de hibridez. A mestiçagem, ele traz aquela nível. Que na área que tinha,
Eu sabia fazer pastel. Eu resolvi fazer pastel. Certo? Pela Ana era ótimo, por exemplo. Ana, ele percebe uma mesa de comida. E ele começa a beber aquele carro. E a partir de lá, eu faço um empreendimento. E forma-se esses vídeos, sim. Nós temos que casos, sim, mas muitos outros casos, que forma-se vídeos, sim. Na escusa. E é fazer esse caso e hoje as coisas já têm outros controle. Você entende? Então, e botamos falando americano poderá. Claro que é. Pode ser que nessa alguma orientação mais sofisticada, dizer, vou poder com ilusões e transforma o nosso empreendedor calvinhano é empreendedor por natureza, só que é empreendedor por necessidade. Necessidade de empreender. Empreende. E agora, não quero pôr uma ideia de empreendedorismo vocacional, se não é vocacional. Ok, para ficha, nós conversa com. E tem mais, né? Conversa interessante, mas tem mais sessões. Para ficha, conversa na história, se nós estamos ligados a várias associações. Então, como membro ou líder de associações, já tenho participado na vários e tenho contributos. Mas que está hoje tanto de forma política galvaniana como também ligada ao associativismo, que apoia essa discrepância de gênero e essa oportunidade. Não está ligado mais para falar de gênero, para falar de sexo, para falar de classe social. Mim colabora com a associação, não é parte, na verdade, colabora com e a experiência que tem com a associação é muito simples. Então, já tinham na praia, não só na praia, na hora de trabalho é uma realidade. Por exemplo, quando faz uma reunião na praia, 17 vai, trabalha para a comida. E mas tudo que as associações, a maior parte, fazem tem ônibus. De fato, não ônibus porque é ônibus. A hora que pega, só tem um caso de associação que pode ser mundial. Só mundial, claro. Mas, e muita parceria não usa. E claro que tem um estudo que fazer, que hoje, sobre a associativismo, a relação política, e não sei o que, cá temos em 2019, que mostra realmente a maior parte de militantes associativistas ou associados a associações comunitárias na Cabo Verde inteiro, bem muito gestor, é enorme, e mesmo naquelas lideranças da associação, e o que está fala com o dinheiro, está percebendo que tem uma noção muito avançada de o que deve ser. Embora muitas vezes caíam na caridade e que eu consigo ligar uma trabalho que é fazer política. Aquilo que é um problema que não tem de noção de política. Por isso que eu quero falar da questão de mulheres para poder ter para a política e aquilo que você ignora o facto de você que está fazendo política. Tem muitas mulheres que fazem excelente trabalho político, que não é nome de política comunitária. Basicamente mulheres. E homens que fazem política mais formal. Né? E política do dia a dia, do cotidiano, é aquele que nunca toca, é informal. Então, no associativismo, ele é completamente despolitizado. Né? E também muito tático mundial, como também tem aquela ideia de caridade. E por isso que a OMS também às vezes acusa, começa a ver coisa séria. Mas caridade não é política. Depende da maneira que vou aplicando. E pronto, então trabalhar tinha um bom sentido com associações de posso-querer na cabeça, mas é um cenário político. Você tem que pensar. Nunca tem que almejar ser sociedade civil, é um cenário político, ou seja, não está netamente a fazer política. Bom, é uma coisa que é importante, que não tem que levar em consideração. E ainda feito o trabalho com o objetivo nesse aspecto. Quem está no ativismo, está focado no cotidiano, que está se panorama maior. Por exemplo, ainda fala com associações, que esta fala de problema de seus bairros, e que esse problema aqui na verdade é que é um problema consequência. Também é melhor.
Então, essa tu podia tentar resolver aquele problema, mas que tu consiga aquela coisa. E de que o trabalho que ele ainda faz, que outras pessoas estão a fazer, é importante, e o Deus reflete, mas hoje é uma questão, uma braca mais funda, uma coisa mais grande, uma ferramenta que é lá. E para questões que tema, questão de género, e muitas vezes mulheres, lideranças comunitárias, que mulheres que reproduzem uma visão dominante e de agendas internacionais sobre questão de género, questão de masculinidade, e ao mesmo tempo tem uma contradição entre elas, como é que se aplica popular, por exemplo, o feminismo popular, e ao contrário, o feminismo institucional, que é um outro feminismo, uma outra forma de encarar, tem uma contradição. E muitas vezes o nosso trabalho é para assumir, por exemplo, uma reunião que estou fazendo, e tenta buscar cenário para refletir sobre isso. Não de orientar-me esse modo de me para mim, liberdade é coisa mais importante que então. Tem que ter a liberdade de pensamento. Bom, tem que ter ferramenta, mas não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir. Tá bom, tem que ter ferramenta para falar, ok, tem que ir, teoricamente. E na prática, tem que ir. Então, foi isso que ele levou aqui para o quadro. E trabalho de hibridez. Então, acho que o nosso trabalho é mais um trabalho de judeus reflete, mostrando vários caminhos, do que ao contrário, que a instituição da força comunizante demonstra naquilo. Acho que é essa forma. Não tem um projeto de género. E como tem um financiamento? O financiamento tem um colo. De outra forma, é aquele género, não é aquele género. Será que ele tem problema de género no bairro, na zona? Então, acho que a associação dele começa a fazer uma reflexão mais profundo, com uma outra associação de quem está fazendo, uns que ainda trabalham, outros que ainda trabalham, que nunca trabalham, mas que estão fazendo. Como um conjunto que reproduz, no fundo, aquela lógica hegemônico, de género, que tem um monte de lado positivo, mas tem um monte de lado que às vezes a solução para o nosso problema. De fato. Bom, não te fica por ali, agradeço o nosso convidado sociólogo Wilson Lima por ter aceitado prontamente o nosso convite para a nossa primeira sessão de podcast. Lembrando que tem um lançamento de podcast uma vez por semana, toda quinta-feira para ser disponível na nossa. Se for quinta, para ser terça, depois de quinta-feira, lançamento na nossa página em Candeia Civil no YouTube. E também tem curtos reais na Facebook, com o link que leva diretamente para a página do YouTube. Já agora, vou pedir autorização também para pôr na descrição página de confrontalidade de Sr. Kelly Wilson, para pessoas que quiserem consultar também ouvir outros debates de outros temas ligados à sociologia e entre outros ramos, da pôr na descrição página de KF Podcast. Bom, então, muito obrigado para o nosso convidado, para o nosso filmmaker e também para o nosso público. Próxima semana temos uma sessão da conta com a minha presença e tudo mais. Agora, para encerramento, passo a palavra para o convidado. Obrigado e obrigado pelas conversas, pela nossa conversa. E então espero, de certa forma, nessa conversa ajuda não por questiona, a minha preocupação é quando tem questiona. Questionamento, mas questionamento com pensamento crítico. Não gosto também da boca, manda a boca diferente de critica. Tem que ter uma base. Tem que ter uma base com um pensamento consistente. O que critica, como critica, não está a ser criticado. É um argumento. É um pensamento lógico de filosofia. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Prazer, feature, culpado.